Hoje nós vamos dar um panorama aí do que está acontecendo com o Brexit, assim que é chamado o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, né, a partir de uma votação, num plebiscito, onde o voto pelo sim, sair da União Europeia, ganhou em junho, né, de 2016, o que criou um verdadeiro choque aí no mercado financeiro e foi o primeiro grande choque político. Depois, né, em seguida, tivemos outro choque político, pelo menos do ponto de vista do establishment, que foi a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, que é considerado, né, um grande movimento anti-establishment, anti-globalista. E desde então, desde aquela votação, se desenrolou um processo de discussão sobre como iria acontecer essa saída, já que nós temos a União Europeia, através do seu arcabouço jurídico e das suas relações comerciais, né, das relações comerciais entre os países, essas relações são muito enredadas. Então é um processo até difícil, né? As motivações políticas por trás dessa decisão do povo do Reino Unido foi basicamente duas, né? Uma questão da imigração em massa, que está mudando a cara do país. Então houve um movimento, há ainda um movimento anti-imigratório, e não é só no Reino Unido, tem vários países onde esse movimento é muito forte, por alguns efeitos negativos gerados por imigração em massa, especialmente a leva, né, de refugiados aí, sírios e de outros conflitos, que entraram aí em milhões na Europa por conta de uma política de abertura de portas, desenvolvida principalmente pela Alemanha, né, pela Angela Merkel. E o segundo motivo é a perda de soberania, onde cada vez mais a União Europeia detém o monopólio aí das decisões sem respeitar as especificidades locais, né, sem respeitar a soberania dos povos. Num terceiro fronte, nós podemos falar sobre a crise econômica, né? Há uma certa movimentação lateral da economia europeia nos últimos anos, desde a crise de 2008. Né? A economia europeia se recuperou muito pouco pelo nível de incentivo dado pelos bancos centrais, o nível de produtividade não aumenta, enfim, a população envelhece. Então isso gera uma situação econômica negativa, onde as pessoas sentem que elas estão remando e não saem do lugar. Em menor grau isso aconteceu aqui nos Estados Unidos e foi motivo também, né, da eleição de Trump, uma classe média espremida aí entre impostos cada vez maiores, uma perda de eficiência da economia, um estado do bem-estar social crescente, que é cada vez mais custoso de manter. Isso é muito mais forte na Europa do que no próprio Estados Unidos. E desde então a gente tem um grande debate sendo desenvolvido em como seria dado esse movimento de saída do Reino Unido, que chegou a vários impasses, né? Não podemos esquecer que a Theresa May, a atual primeira-ministra, ela inicialmente fez campanha contra a saída do Reino Unido da União Europeia, apesar dela ser conservadora, né? Uma ala do Partido Conservador Britânico não queria a saída dessa forma, queria só uma independência maior. E ela então desenvolveu um plano de saída junto com a União Europeia, uma negociação longa, onde haveria uma saída, né, parcial, mas a União Europeia manteria aí por um bom tempo o controle do Reino Unido, tanto em relação a questões alfandegárias, em questões de acordos comerciais, em regras alfandegárias do bloco, impedindo então que o Reino Unido buscasse novos acordos comerciais com o mundo, e uma brecha que, em tese, poderia deixar aberta a fronteira do Reino Unido, né? Nós temos uma fronteira entre a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que não faz parte do Reino Unido, e essa fronteira aí, ela permaneceria aberta, o que poderia ser uma porta de entrada para todos os emigrantes aí da União Europeia no Reino Unido. E esses foram os dois pontos principais
de críticas a esse acordo que foi alcançado. Os conservadores, e especialmente aqueles anti-União Europeia, disseram que seria perder o poder de voz na União Europeia e se manter ainda dentro da União Europeia. O contra-argumento, né, daqueles que defendem esse tipo de medida é que um corte de laços completo sem essa saída gradual, né, seria muito negativa para a economia, poderia gerar um impacto de curto prazo muito forte, já que, obviamente, né, o maior parceiro comercial do Reino Unido são os países da União Europeia e os produtos do Reino Unido seriam taxados imediatamente, as importações também seriam taxadas, isso geraria aí um problema para o PIB, um problema econômico, não é geral, mas, por outro lado, poderia abrir espaço, maior flexibilidade da União Europeia, negociar com outros parceiros e poderia essa conta fechar e até o próprio Reino Unido sair com uma vantagem no final, né? Isso defendem aí defendem aqueles que acreditam na saída do Reino Unido como benéfica para o país, tá? Não vejo que o maior motivador deva ser econômico, mas sim uma questão de soberania, uma questão de valores, né? E isso, de uma maneira geral, não é debatido. Mas o que isso significa para o mercado e o que está acontecendo agora? Esse plano da Theresa May foi desaprovado aí pelo parlamento, né? Não foi aceito, já teve 3 votações sobre ele, foi rechaçado as 3 vezes. O parlamento decidiu então tomar nas suas mãos as prerrogativas de criar um novo acordo. Várias votações seguidas estão acontecendo, onde o parlamento não chega a um consenso sobre se manter, né, na União Alfandegária, se manter na comunidade europeia, que manteria aí esse livre fluxo de pessoas, ou seja, deixaria as portas abertas para a imigração. Como sair, quando sair, pode sair sem um acordo, pode sair sem um acordo. Então há uma discórdia grande, tanto na direita quanto na esquerda, e há aí, especialmente do lado da esquerda, a mão sendo forçada para uma segunda votação, o segundo referendo, que muitos acreditam ser, né, o interesse inicial da própria Theresa May ao negociar um acordo ruim com a União Europeia. Se nada acontecer até o dia 12 de abril, que é o prazo final dado pela União Europeia para esse divórcio, né, que até então se tentava um divórcio amigável, nós teríamos uma saída não negociada que poderia ser até catastrófica aí para os mercados europeus e geraria aí reflexos nos mercados globais, porque nós teríamos muita incerteza em relação a como é que ficariam os acordos comerciais, como é que ficaria a operação de empresas, até mesmo operações de aeroportos, de fronteira, enfim, pode ser um caos, mas esse é um cenário que o mercado não acredita que se desenvolva, né? A expectativa é que ou se chegue a um acordo sobre o próximo passo, seja esse passo postergar, que seria o mais provável, né? Postergar esse deadline para evitar um colapso aí de uma saída sem um acordo, sem qualquer organização, ou um segundo referendo, que poderia gerar uma crise muito grande na democracia do país, já que seria desrespeitada a decisão do povo, coisa que a União Europeia já fez seguidas vezes com outros países em outras oportunidades, né? Forçar votações até que o desenlace aí seja favorável à União Europeia, ao establishment político europeu lá de Bruxelas, ou nós podemos ter algo intermediário, né, como um acordo parecido com o que o da Theresa May e o aceite da União Europeia, só que tem que ser um aceite de todos os Estados-membros, o que coloca ainda mais complexidade na situação. Então, basicamente, essa é a situação de Brexit no momento. O parlamento está lá sem conseguir chegar a um consenso. A Theresa May já falou até mesmo em chamar novas eleições gerais, que poderia ser bem negativo para o Partido Conservador, que perdeu apoio por conta da incapacidade de chegar numa solução para essa situação. O país está, de fato, dividido, né? A votação pela saída ganhou, mas ganhou com uma margem relativamente pequena. Hoje pesquisas indicam que perderia, mas as pesquisas também anteriormente diziam que perderia, né? Se tivéssemos um novo referendo. E temos
esse impasse, o mercado aposta numa saída aí que é postergar a negociação e o deadline para uma saída organizada, né, ou para uma não saída at all. Então é isso que está acontecendo. Se nós não tivermos um acordo até do dia 12 de abril e partirmos para uma saída desorganizada, isso pode gerar algum efeito negativo nos mercados. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.